Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos, irmãs, paz, Senhor Jesus Cristo, a nossos irmãos que nos assistem pela live, em nome de Jesus, os que não puderam vir, né, irmãos, em nome de Jesus. No último culto de sábado, nós estávamos falando sobre o Espírito, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da... Então, há duas leis, né? O homem, ele estava em uma lei antes de Jesus, a qual não podia livrá-lo do pecado e da morte, porque por aquela lei é que vinha o conhecimento do pecado. A lei em que ele estava, vinha o conhecimento do pecado, assim como Paulo ele tinha dito lá em Romanos, né? Capítulo 7. É a lei pecado? Não. Mas não conhecia o pecado senão pela lei. Porque tudo que falava não faça isso, não faça aquilo, trazia curiosidade, né? Na carne do homem. E ali fazia com que ele fosse ver por que não podia fazer. É onde ele entrava em contradição. Isso aí é desde o princípio, né, irmão? Desde o princípio, porque que ordem foi que Deus deu, né? Que para Adão e Eva, que não comesse o fruto, né? Não comesse o fruto. Eles obedeceram? Não. Eles foram lá e comeram. Mas por que não pode? Ainda teve uma serpentinha para ajudar, né? Dar força para eles, né? Eles foram lá. Eles não, ela primeiro, depois ela ofereceu para ele e ali se foi, né? Por isso tanto sofrimento, né, irmãos? Costumo dizer que o culpado é Eva e Adão. Né? Então, mas Jesus, ele veio nos livrar dessa culpa, né, irmãos? Trazendo o quê? A sua lei. A sua lei, mas a sua lei é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, né? O homem já estava debaixo de uma lei, mas Jesus, ele quer livrar ele dessa lei. O que importa, irmão, o que interessa, dá licença aqui, irmão, deixa eu desligar esse ventilador. Está folheando a Bíblia aqui. Agora, a questão é, o homem quer ser livre dessa lei, né? A questão é essa, porque a vontade de Deus é que todos nós venhamos se salvar, todos os homens se salvem, assim como nós já falamos tanto desse versículo, né, irmãos? E eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Que a segurança, a vontade, nós não podemos esquecer, irmão, disso, que a vontade do nosso Deus é que todos nós venhamos se salvar. Todos quem? Só nós que estamos aqui? Não. Todos os homens venham se salvar e venham ao conhecimento da verdade. Mas para que todos os homens possam se salvar, é necessário que eles venham sair daquela lei, a lei do pecado e da morte. Só tem um jeito de sair de lá, que é pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Somente ela pode libertar o homem dessa lei do pecado e da morte. Assim como Paulo, ele diz que quando queria fazer o bem, o mal estava com ele. Ele não conseguia. O homem só consegue pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque ela é perfeita. Somente ela é perfeita. Somente a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela é perfeita. E nós tínhamos parados em Romanos 8, né? Não sei se os irmãos já estão aí, mas se não estiverem, possam ir até lá. Romanos capítulo 8. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, com seu grande amor, a qual o Senhor nos amou, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós também possamos nos amar uns aos outros. Possamos, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor, reverenciarmos a Ti, Senhor, que é digno de toda honra e toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Em nome de Jesus, fazendo notório a Tua palavra a todos os homens, a toda a alma, Senhor Jesus, a todos os corações, a todos os pensamentos, a todas as mentes, Senhor Jesus, para que eles, Senhor Jesus, possam serem libertos da lei do pecado e da morte, pela lei do Espírito de vida que há em Ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, opera o Teu querer, o Teu efetuar,
fazendo, Senhor Jesus, em nossas vidas, e na vida, Senhor Jesus, de cada homem, Senhor Jesus, que está aí fora, a obra que nós não podemos fazer, mas somente o Teu Espírito Santo tem todo o poder de fazer muito mais além do que pedimos, muito mais além do que pensamos, porque o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas, Senhor Jesus. Aquele que quiser, assim como diz a Tua palavra, negar-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós venhamos a cada dia, Senhor, nos negar, Senhor, e tomar a nossa cruz após dia, Senhor, e seguir após Ti, Senhor, em nome de Jesus, pois assim como diz a Tua palavra, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, Senhor, a não ser pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Seu nome seja engrandecido sobre todas as coisas e sobre tudo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos livrar das orações contrárias, das palavras contrárias que se levantam, de todo o poder dos principados, potestades, ossos espirituais, a maldade do ar, nos lugares celestiais. Em nome de Jesus, Espírito Santo, acrescentando o entendimento de Cristo, o entendimento que vem de cima, do alto, Senhor, onde está sentado o Pai das luzes. Em nome de Jesus, acrescenta em nós a Tua humildade, a Tua simplicidade, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, pois o Senhor mesmo, sendo Deus, não usurpou, Senhor Jesus, a glória de Deus. O Senhor aniquilou-se a si mesmo, Senhor, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, Senhor Jesus. Assim nós também, Senhor Jesus, queremos ser obedientes como o Senhor foi obediente em tudo, Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então aqui, no versículo 1 em diante diz, de Romanos capítulo 8, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, somente nesse versículo aqui, irmãos, o Espírito Santo me colocou na minha mente, não é claro, nós não vamos falar de... nós não vamos sair, do raciocínio aqui sobre a lei, mas dá muitas pregações somente nesse aqui, viu, irmãos? Porque nós temos que estar em quem? Em Jesus Cristo, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, somente para os que estão nele. Quem não estiver nele, há condenação, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a única lei que pode nos livrar da lei do pecado e da morte, a qual um dia nós estávamos atados nela, de mãos atadas, é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Fora dela, o homem não pode sair da condenação. O homem não pode se livrar da condenação eterna se não for pela lei de Cristo Jesus. O problema, irmãos, é que muitos ainda defendem essa lei do pecado e da morte. Tem muitos que ainda defendem ela, que fala que foi Deus que escreveu lá com o dedo lá nas tábuas de pedra, né? Que lá está escrito que foi Deus, né, irmãos? Foi Deus, né? Agora, só não foi o Pai de Jesus, né? Só não foi o Pai de Jesus. O Pai de Jesus, irmãos, ele faria alguma coisa errada? Alguma coisa que ele pudesse se arrepender depois? Alguma coisa que pudesse ser tirada depois? Aquilo que é feito pelo Pai de Jesus é feito. Ele não erra. Ele não erra. Né? E só agora o homem, ele erra. E nele está a verdade. Somente nele está a verdade, né? Então, somente por isso que Jesus ele veio nos trazer. É como se seu pai te ensinasse uma verdade, uma coisa, e as pessoas duvidassem, e você quisesse provar que seu pai fala a verdade, né? Aqui no mundo mesmo. Não, mas é isso que meu pai me ensinou e tem que ser assim. Meu pai falou que é assim, 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 né? Isso aqui tem que ser feito. Jesus ele veio fazer da mesma forma. Porque antes dele, o pai
enviou quem? Os seus profetas, para que pudesse avisar o povo. Mas não ouviram os profetas. E por último, enviou quem? O seu filho. Ouviram o filho? Não, só alguns. Gatos pingados, como diz o ditado. Só alguns. Mas somente aqueles que ouvem o filho podem receber, né, essa graça, que é de serem livres do pecado, livres da maldição da lei, livres de toda aquela condenação. Somente aqueles que ouvem a Jesus. Então, aonde que eu ouço Jesus? Né? Aonde que eu ouço Jesus? Lá atrás ou na frente? No Velho ou no Novo? No Novo Testamento. Porque aqui estão as obras do Filho. E as obras do Filho são as obras do Pai. E ele mesmo diz que veio para desfazer as obras. Se ele veio desfazer as obras de Satanás, é porque tinha uma obra já feita por aí, né? Tinha uma obra feita. Jesus, ele falava, irmão, de parábolas, né? Ele não podia expor, assim, totalmente aquilo que ele veio fazer, porque senão ele ia ser morto antes da hora. Antes da hora. Então, ele falava por parábolas. Para quê? Para que somente os seus discípulos pudessem compreender. Né? Aqueles que queriam mesmo aprender dele, queriam andar com ele. Né? Tanto que em João, né, 8,31, ele fala, Jesus dizia aos judeus que criam nele, né? Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, era somente aqueles que criam nele, mas muito poucos criam nele. Só criam muitas vezes quando ele fazia prodígios e maravilhas, quando ele fazia, né, milagres. As pessoas ficavam, né, deslumbrantes com aquilo, né? Assim como os homens, irmãos, hoje, eles são pegos muito pelos olhos, pelo aquilo que eles veem, mas esquecem do quê? Da palavra, assim como muitos eram antes. Eles se deslumbravam, né, pelos milagres que Jesus fazia, pelas curas, pelos prodígios, pelas multiplicações de pães e peixes, né? Mas esqueciam do mais importante, que era a cura da alma, ou seja, que era de serem livres da lei do pecado e da morte, em que eles estavam, né, de mãos atadas, assim como nós também estávamos de mãos atadas, né? Então, todos aqueles, irmão, que procuram defender as obras, né, da lei, está obrigado, né, a fazer todas elas, a cumprir todas elas. Aí vem a minha pergunta, até para o pessoal, né, que está na live, muitas vezes também na internet. Quem cumpriu a lei? Somente Jesus. Nenhum homem cumpriu a lei. Porque todos aqueles que defendem a lei, ele está obrigado a cumprir. E se tropeçar em um só mandamento, será culpado de todos, ou seja, vai ser réu de todo aquilo que está na lei. Aqui, em Romanos 3, né? Acho que é Romanos 3, né? Quer ver? Romanos 3, capítulo 19. Romanos 3, capítulo 19. Então, aqui está. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Onde está isso aqui? Na lei do pecado e da morte. Mas que lei do pecado e da morte é essa? É a lei dos 10 mandamentos, para quem não sabe. A única lei que tinha lá era a lei dos 10 mandamentos. Tinha outra? É a única. Irmão, então eu posso matar agora? Posso dizer falso testemunho? Posso adulterar? Claro que não.
Você tem que cumprir no amor agora. Porque aquele que ama, Jesus ele deu um único mandamento, a qual destroniza todos aqueles lá, né? Ou seja, você ama? Você diz que ama? Não, eu amo. Você tem um amor de Deus? Não, eu tenho. Quem ama, mata? Quem ama, adultera? Quem ama, mente? Quem ama, diz falso testemunho? Não. Quem ama não faz nada daquilo que desagrada ao seu Senhor. Então, somente em um mandamento você já quebrou todos aqueles lá. E Jesus falou, ame. Em todo o tempo, Jesus ele disse para que nós viéssemos nos amar. Viéssemos ser cheios do amor de Deus, do amor da sua palavra, cheios do seu amor, cheios do Espírito Santo. Por quê? Nós estando cheios do amor, nós somos livres da lei. Nós somos livres da lei do pecado e da morte. É a única coisa que nos livra dessa lei maldita, é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Somente Ele, né? Então aqui fala, né? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz o quê? Muitas coisas, né, irmãos? Muitas coisas. Além dos 10 mandamentos, Jesus ele falou, né? Lá em Mateus capítulo 5. Ora, ouvistes o que foi dito. Se os irmãos perceberem, Jesus ele sempre diz, ouvistes o que foi dito, onde? Lá atrás. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Não é isso? Ele falou isso. Ouviste o que foi dito, mas porém ele deu uma invertida. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, né? Orai, não é isso? Falai bem. Quer dizer, nada daquilo ali que foi dito é para você fazer. É para você fazer o contrário. Se alguém te bater na face, oferece-lhe a outra. Ou seja, fazer o bem. Nós temos que vencer o mal com o bem. Nós temos que vencer a lei do pecado e da morte com a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque se nós usarmos da mesma lei, nós seremos iguais a eles. Nós seremos iguais. Mas nós estamos aqui para sermos iguais a Jesus Cristo. A procedermos igual a Ele. E igual aos seus apóstolos. E quem escreveu isso aqui? Paulo, né? Pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo. Paulo que foi o quê? Ele era judeu, né? Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era irrepreensível segundo a lei, diz a palavra. Mas, porém, ele disse o que aqui? Ora, nós sabemos que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, o Espírito Santo deu discernimento a ele, para compreender o que a lei fazia com o homem. A lei do pecado e da morte, a lei dos 10 mandamentos, a qual ele aprendeu nos pés de Gamaliel. A qual ele aprendeu junto aos sacerdotes, aos fariseus, né? Doutores. Mas só que eles não compreenderam, eles não enxergaram isso daí. Aí se cumpre a palavra que Jesus ele fala, graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas entre os sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Aos pequeninos. Eu fico pensando, Paulo ele não era tão pequenino assim, né? Ele não era tão pequenino assim, ele era homem de autoridade. Mas só que Jesus, ele escolheu ele, porque ele era intérprete, ele era ousado, ele não temia a nada. Ele não titubeava. Ele ia em frente. Então Jesus falou, opa, é esse daí que eu quero. É esse aí que eu quero. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, assim também sucedeu conforme o Espírito lhes dirigia, né? Eles iam, mas havia um temor, né, em algum deles. Mas Paulo, ele era intérprete. Ele não estava nem aí. Ele mesmo
escreveu, né? Que o morrer para ele era ganho, mas o viver teria que ser Cristo. O morrer era ganho, né? Então aqui, irmãos, é isso que a lei, ela tem para o homem. E aquele que defende a lei, que é obrigado a cumpri-la, mesmo que cumpre, esse aqui é o destino dele. Por isso Jesus veio, para nos tirar desse destino aqui, ó. Desse destino, irmão, né? Gálatas, deixa eu ver aqui. Gálatas fala muito sobre isso, né, irmão? Sobre a lei. No capítulo 3, vou tentar aqui abreviar alguns versículos, deixa eu ver. Irmãos, para um bom compreendimento, aqui do versículo 1, Paulo ele fala, né, escreve a igreja de Gálatas, e fala assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Quer dizer, eles receberam, né, o Espírito, o entendimento do Espírito Santo pela fé, mas porém eles estavam o quê? Tornando para trás, né? Estavam olhando o quê? Para trás. Estava querendo enxertar de novo aquela lei a qual eles foram libertos. E muitos, irmãos, hoje estão sendo desse modo. Conhecer a graça, conhecer o Evangelho, né? Mas porém estão voltando para trás. Ou seja, para as obras em que eles foram libertos. Onde eles estavam condenados, eles estão voltando para as mesmas obras. Está acontecendo hoje isso. Ó, no 3, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. Quer dizer, será que padeceram em vão? Também? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Porque mesmo Abraão, estando na lei, ele creu no quê? Na lei? Não, ele creu na fé. Ele creu na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que havia de vir. Ele tomou posse daquela promessa. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Um dia eu fiz uma pregação, a qual eu falei para os irmãos, né, que éramos para ter conhecido o Evangelho através de quem? Dos judeus. Nós éramos para ter conhecido o Evangelho através dos judeus. Porque ele veio para o que era? Seus, mas os seus não receberam.
Não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas, porém, eles não creram. Então, aqui fala, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quer dizer, já era uma promessa. Então, a graça que nos foi dada não era só para os judeus, era para nós termos conhecidos através deles. Mas não foi assim, né? Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aí, volto de novo a perguntar: quem fez tudo? Quem foi que cumpriu tudo? Que homem? Qual homem que cumpriu tudo? A lei? Ninguém. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus cumpriu a lei. Só Ele. E Ele mesmo a aboliu. Muitos se apegam, se engessam naquela palavra que Jesus fala assim, né? Não vim destruir a lei e os profetas. Vim cumprir. Mas Ele falou naquele momento, na sua trajetória, a qual Ele ainda estava andando, a qual ainda Ele estava querendo que os homens abrissem os olhos e vissem a verdade, e vissem a luz do Evangelho, né? Mas depois que foi cumprido todas as coisas, irmão, foi consumado todas as coisas, que Ele cumpriu, que Ele venceu a morte lá na cruz, que Ele ressuscitou, Ele aboliu. Quer dizer, um tempo não tem nada a ver com o outro. No momento que Ele disse aquilo, Ele realmente estava cumprindo a lei. Mas depois que foi consumado todas as coisas, que foi profetizado pelos profetas, né? Ele aboliu. Ele aboliu, mas quem quiser, né, defendê-la, está aqui, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, vai ter que fazer. Mas mesmo fazendo, ainda vai ter que estar de boca fechada e ser condenável diante de Deus. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Olha, de novo aqui. Quer dizer, se encaixa lá em Romanos 3,19. Pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá? O justo viverá? O justo viverá? Da fé. Da fé, irmão. Que fé? A fé da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O justo viverá dela. Ora, no 12, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela, viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, por Jesus Cristo, mas como? Pelos seus. Pelos seus. Hoje, nós podemos dizer que muitos conhecem, né, a palavra por quem? Por Jesus Cristo. Através de quem? Através da vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Através daqueles que creem, através daqueles que guardam os seus mandamentos. Por quê, irmãos? Somos o quê? Barro na mão do oleiro. Não é isso? Somos o quê, irmãos? Ferramentas de Deus.
ferramentas do seu Espírito Santo. Então as pessoas, elas conhecem através de Jesus, através de cada um de nós. De cada um de nós. Olha só, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha só, aqui no 19. Logo, para que é a lei? Versículo 19. Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Então, até que viesse a posteridade, né? E foi posta pelos anjos, na mão de um medianeiro. Ué, não foi posta por Deus, não? Lá está escrito que foi Deus, né? Mas aqui está escrito foi quem? Pelos anjos. Quer dizer, já dá outra pregação também, né? Mas não é aí que nós vamos entrar, né? Ó, foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só. Quer dizer, havia muitos, né? Mas Deus é um. Quer dizer, Deus está fora ali. O Pai de Jesus é um só. Lá foi posta por muitos, né? Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, mais uma vez, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus, né? Ó, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Fosse dada aos crentes. Quer dizer, uma coisa que nós temos que ver aí, irmãos, é que ela não era perfeita. Romanos capítulo 8. Se ela não era perfeita, ela não poderia aperfeiçoar o homem, né? Se ela não era justa, ela não poderia justificar o homem. Romanos capítulo 8, no versículo 8, não. Jesus. Tinha dado um branco aqui, mas voltou de volta. É Hebreus 8. Perdão, irmãos. Hebreus capítulo 8. Olha só, no versículo 1 em diante, diz assim. Só que no cabeçalho aqui fala assim, ó, o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Com que você prefere ficar? Com transitório ou com um pacto melhor e eterno? Ou seja, vai permanecer para sempre, né? O que você prefere defender? Irmãos, o que vocês preferem dar, como diz o ditado aí, dar cara a tapa, né? Eu prefiro o eterno, o melhor, que Jesus ele nos dá o melhor. Jesus ele nos dá o melhor. Olha só, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria,
havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Quem é esse? Jesus Cristo. Olha só, porque se o primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado o lugar para o segundo. Se ele não era irrepreensível, era impossível que ele tornasse um homem irrepreensível. Todo homem que estivesse debaixo dele seria repreensível. E é repreensível, digno de morte, como diz a lei. Por isso aqui fala, se o primeiro fosse irrepreensível, nunca se teria, no 7, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado o lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. E esse concerto já veio, irmão. Esse concerto, irmãos, é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a qual muitos negaram, negligenciaram, a qual muitos hoje somente honram com seus lábios, mas o coração está longe. Por quê, irmãos? O Evangelho, ele não é causa de ganho. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus não é causa de ganho, é causa de salvação. É causa de ganho, por um lado, de almas, e não de riquezas materiais, e sim de almas, granjear as almas dos homens, Então aqui fala, não era irrepreensível, porque se fosse não teria lugar para um segundo, não teria lugar para o segundo. Volta lá em Gálatas capítulo 3. No versículo 23 em diante, Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, irmão, aqueles que são ainda das obras da lei, ainda está debaixo de aio. Não chegou até Jesus ainda. Porque quando chegar até Jesus, aí tem que negligenciar ela. Tem que sair dela. Para recebermos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, temos que sair da lei do pecado e da morte. Quer dizer, deixar ela para trás. E Jesus mesmo falou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então aqui, a lei foi como aio, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Quer dizer, a pessoa ainda está sendo conduzida até Cristo. Ela não chegou ainda. Então a pessoa tem que chegar até Cristo para ser livre dessa lei. E Cristo já veio, mas as pessoas ainda estão debaixo de aio, porque querem o quê? Fazer as coisas das obras da lei. Defender as obras da lei,
quando deveríamos defender as obras da fé e não mais da lei. Pois não podemos andar por vista, e sim por fé, né? Olha só, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Tem algum mistério nisso? A não ser que a pessoa esteja com véu, né? Quer dizer, o véu ainda não foi tirado, a escama dos olhos da pessoa não foi tirada ainda, para não compreender isso aqui, né? Ó, no 25, né? Depois que a fé veio, mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Mas a promessa vem da lei ou da fé? Vem da fé. A promessa vem dos 10 mandamentos ou vem do amor? Vem do amor. Os irmãos veem que lá tem muitos mandamentos, mas tem algum mandamento lá que fala para você amar? Tem? Nos 10 mandamentos ali tem, ó, amar. Ame. Jesus falou, ame. O amor, ele nos deixou o amor. Esse é o verdadeiro mandamento. E esse mandamento é da fé, não é da lei. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo possa dar mais entendimento, discernimento para cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, acrescentando a graça, a virtude, né, a alegria, o vigor, irmão. Nós temos que ter muita alegria, irmão, e muito vigor em estarmos reunidos como um corpo, aprendendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, como parte do seu corpo, porque ele vai buscar o quê? Um corpo, irmão. E esse corpo tem que estar na mesma sintonia, né? Tem que estar no mesmo caminho ali, no mesmo pensamento, sentindo as mesmas coisas. Temos que estar desse jeito. Amém? Em nome de Jesus, Espírito Santo abençoa grandemente.